Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante FT desde 2012. Eu estou aqui hoje para falar, porque muitas vezes as histórias tristes que nos contam são absorvidas não só como ideias, mas também como configurações corporais, como adoecimento em vários níveis, né? Não só no nível físico, o emocional, o mental, e aquilo passando de geração em geração como uma verdadeira doença contagiosa. Tá? E para mim, essa alegria é poder estar aqui, poder falar desse assunto tão delicado, também tão complicado, tão cheio de detalhes, ok? E que fazem as pessoas terem muitos desconfortos, terem sensações desagradáveis em suas vidas, adoecerem sem saber o porquê, e tudo isso por causa dessa sensação, dessa necessidade de terem a, a, esse compartilhamento de informações, né? Hoje eu vou falar aqui desse assunto muito delicado, ok? Vou falar de 3 motivos, claro que existem outros, né? Mas esses 3 motivos fizeram total diferença na minha vida e na vida dos meus clientes. E em todo o tempo que eu atendo pessoas, desde 2010, com a prática da acupuntura sem agulhas, a EFT, ou técnicas de libertação emocional, e que eu uso para mim também, né? Desde 2010, comecei usando para mim, em abril de 2010, então vai fazer 8 anos agora em abril. Né? E depois todas as pessoas que eu pude ajudar, eu trago aqui algumas conclusões importantes, trago resultados, né, de pessoas, claro que eu nunca cito o nome das pessoas, porque a intenção é pegar a história e a gente aprender com essa história e no final fazer práticas de EFT para esse objetivo. Para quem vai ver a live depois no replay, o bacana, enquanto já está me ouvindo, já vai batendo nos pontos da EFT, né? Já vai batendo nos pontos da EFT para ter resultados já com aquelas falas, né? Porque em toda fala existe uma intenção, tá? Um foco, um objetivo e um motivo que a gente está trabalhando aquele assunto. Hoje é a nossa live de sexta-feira, tá? Hoje, 16 de março, já passamos a metade de março, coisa fantástica, né? O primeiro trimestre do ano já está quase terminando. Passa tudo muito depressa, meu Deus do céu. E eu quero dar uns olás aí, obrigado pelos coraçõezinhos. Aproveitem e compartilhem enquanto eu estou dando um olá pro pessoal, que aí vai aparecer no Facebook de vocês e vai chegar mais pessoas. Tá? Então, uma rica noite para Maria Elizabeth, Isaura, Cida, Tatiane, Enilda, Rosilene, Elaine, tem um monte de gente já entrou aqui, né, na sala e no Facebook, né, que a gente está fazendo a live aqui no Facebook. A Janine, Elaine, Rosilene, coisa boa esse pessoal todo aí, né, podendo aproveitar todo esse material que eu estou postando aqui, né? Gil, Sônia, Síria, Maria Elizabeth. É uma imensa alegria ter todos vocês por aqui e eu poder, né, contar, porque se eu não contar as informações, elas me sufocam. É a pessoa que fica feliz em poder compartilhar, essa sou eu. Essa função toda de ser uma pessoa falante me deixa muito feliz. E poder compartilhar essas informações, trazer esses esclarecimentos para vocês, para mim é uma tremenda realização, né? Então, hoje eu vou citar 3 motivos, ok? E aí é toda essa questão de pequeno, né? Quando a gente vem no mundo, a gente precisa ter um suporte de outras pessoas, de outros, que pode ser pai, mãe, avós, tios,
vai depender de quem cuida na infância, né? Mas depois que a gente vai à vida adulta, né, e passa isso pela vida adolescente e entra na vida adulta, esse corpo, assim, tá sobrecarregado de toxinas por absorver essas histórias tristes. Essas histórias tristes geram um registro físico, tá? Muitas pessoas desenvolvem doenças por essas histórias, por absorver isso como verdade. E agora eu vou dar em seguida uns exemplos, né, para vocês se situarem um pouco melhor. Não significa que não, se esses exemplos não são os de vocês, isso não significa que não tenha algo para se pensar. Então, dentro desses três contextos, desses três motivos, mas o mais bacana, assim, de tudo é que você vai fazer a prática de EFT no final, você vai poder medir um alívio, vai poder medir uma mudança de realidade, né? E para quem quiser ver as lives anteriores, tem a possibilidade de, nesses mais de 300 vídeos que eu tenho por lá, no meu canal do YouTube, vai poder escolher o assunto a ser trabalhado, né? Quem quiser depois entrar no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, tá? E vai poder acessar todo o material que eu já tenho por lá. Os vídeos podem ser acessados até por assunto, tá? Só digitar Nara Muller e o assunto que você procura, tá? Vai aparecer uma quantidade de vídeos, ok? Então, por quê? Por que essa questão de que eu tenho essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade de aceitar as histórias tristes que outros contam como verdadeiras, né? As histórias tristes que eu chamo são todas aquelas que nas entrelinhas ou claramente a pessoa está se botando na posição de vítima e a gente aceita aquilo como verdade, desenvolve sentimentos sobre aquele assunto, espanto, medo, culpa, raiva, tá? Por aquelas situações terem acontecido, tendo você sido ou não o gerador da história. Então, assim, a questão da materialização é uma coisa assim, meu Deus, aparece uma pessoa doente na família, né? E aí, quando vê o outro também, passa um tempo e o outro também desenvolve a doença. Eu lembro que teve um caso, eu ainda cantava no coral da FURG, a FURG é uma universidade na cidade do Rio Grande, onde eu fiz o ensino superior. E lá nós cantávamos no coral e um colega nosso tinha mãe que ele amava muito, né? Que tinha idade por essa mãe também muito intensa. E aí a mãe dele tem uma pneumonia e ele fica junto a ela cuidando da pneumonia e um mês depois ele também desenvolve a pneumonia e morre, ok? Porque a mãe morreu daquela pneumonia e deu pouco tempo depois, foi por volta de um mês, no máximo 2, ele também morreu. Então, assim, a questão toda, por que a gente faz esses episódios? Eu quero falar desses 3 motivos. Espero que vocês consigam enxergar isso acontecendo na vida de vocês, né? E se não conseguirem, pelo menos pratique EFT junto aí, vamos ter os benefícios, ok? Então, um outro exemplo que eu quero contar aqui, um pai que foge com medo das punições e retaliações de tribos rivais, e a filha desenvolve a mesma doença do pai. Tá? O pai desenvolve diabetes, né? E a filha desenvolve diabetes. Porque, assim, a questão da diabetes, né, e essas doenças hereditárias, elas fecham no código genético da mãe. Não adianta só o pai ter o código genético, precisa um complemento do código genético da mãe. E normalmente isso é muito difícil, porque aí precisa os dois ter isso, a mãe ter na bagagem e o pai, né, ter. E assim, foi uma diabetes desenvolvida, não era uma diabetes do código do DNA, a pessoa com o tempo desenvolveu a diabetes. E essa filha, ouvindo as histórias tristes do pai, né, de
perseguição, né? Porque o pai contava assim e ela acreditou como verdade, ela também desenvolve diabetes e fica lutando nesse processo aí até poder se dar conta do que está acontecendo. Aqui um outro caso, uma mãe que tem seu emprego tirado por ter engravidado e a filha que vive tal culpa, né, por ter vindo em hora errada, e aí começam as punições pessoais por isso, e a pessoa não se dá conta que está se punindo porque ela, no fundo, aceita que aquilo é verdade, né, como se não existisse o poder de escolher ter um filho agora, ter um filho depois, né? Como se não fosse uma coisa bacana. Hoje, tantas mulheres com dificuldade de engravidar e agora tem essa questão da a mãe que regenta o filho, né? Então, tem toda essa questão e botar a culpa no outro, né? Como é fácil transferir a responsabilidade das suas próprias escolhas, né? Então, aí eu vou dar mais um exemplo. Pais violentos com ou sem uso de drogas lícitas e ilícitas, que aí pode ser álcool, pode ser qualquer tipo de narcótico, pode ser medicamento controlado clinicamente, pois eles não... Pais violentos, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser os dois, ok? Porque eles não querem a prisão que a família representa para eles, em detrimento deles se sentirem livres, né? Então, eles encaram a prisão, a família, os filhos, ter que trabalhar de só como processo de prisão, né? E filhos que acabam desenvolvendo doenças em articulações, doenças reumáticas, né? Como consequência disso. Então, assim, aqui a gente não está querendo encontrar culpados, e sim entender o mecanismo que faz com que a pessoa acaba desenvolvendo doenças por 3 motivos. Vamos ao primeiro motivo, ok? Então, assim, essas situações, essas circunstâncias que eu contei, não foi para justificar porque a pessoa ficou doente, ok? A justificativa está que ela copiou um padrão, ok? Então, nessa cópia de padrão, existem 3 motivos que a gente não pode deixar de analisar. Primeiro, o falso entendimento que é realmente pertencer a algo. Essa necessidade social de pertencimento, ok? Precisamos aprender a nos aceitar, precisamos aprender a estar relacionado, tá? Precisamos fazer o trabalho de autointegração das partes perdidas nos eventos traumáticos, ok? Precisamos estar conosco, nos aceitando, nos respeitando. Apesar dos nossos erros e acertos, estamos aqui, estamos evoluindo, estamos aprendendo, e estamos sempre exercitando poder de escolha. Então, essa sensação social, eu vou ser feliz quando eu pertencer ao grupo, quando eu tiver uma família, quando eu tiver um filho, né? Algo que é meu. A questão de, quando a gente diz o algo que é meu, eu também pertenço a, né? Porque é um caminho de mão dupla, ok? Então, essa questão, assim, esse equívoco, esse grande equívoco em acreditar que a gente precisa pertencer a alguma coisa, a gente precisa pertencer a si mesmo, né? Parar de fazer o ouvido de pinico, né? E aceitar o que a gente é, tá? Sem precisar ficar mendigando, sem precisar se rejeitar, sem precisar viver de migalhas, né? O mendigo emocional, ok? Então, assim, se não tá com fulano, aí eu preciso encontrar alguém. Depois que encontro alguém, eu não tô feliz ainda, então eu preciso de uma família. Não tô feliz ainda, então eu preciso de um novo emprego. Não tô feliz ainda, né? Essa coisa de precisa ter esse pertencimento, se sentir, né, seguro em algum lugar, que é o que traz o segundo item, fazer parte de uma tribo de origem,
que essa tribo que nos deu a vida, esse grupo de pessoas que nos deu a vida e nos fez crescer, que seja obrigação de ser a nossa família existencial, a nossa família de sintonia real, a que fala a mesma linguagem que nós, né? E isso é muita expectativa com relação aos relacionamentos familiares, tá? Então, a conexão é sempre consigo primeiro, tá? E aí, a percepção da conexão com o todo. É sempre o caminho para dentro, ok? E aceitar que a gente está no fluxo, que a gente é suprido, então não precisa ficar nesse desespero da expectativa não atingida, né? O que é o amor ideal, o que é o relacionamento ideal, o que é o emprego ideal, o que é a família ideal. Nada disso existe, são só expectativas e elas estão aí para ser quebradas, para ser despilarizadas, para sair de cima do pedestal, ok? Então, por isso que dá tanta dor, dá tanto sofrimento, quando o outro tem atitudes esquisitas, né? O outro não opta por ficar consigo porque prefere a balada, o outro não opta por ficar consigo, prefere atitudes esquisitas. É a preferência da pessoa. Eu não preciso ficar mendigando amor, encontrando culpados e algozes na história da vida. Eu posso ter o meu poder de escolha sendo usado para me guiar, para fazer uma busca para dentro do que eu posso me dar, do que eu posso me permitir, do que eu posso me aceitar, de como eu posso eliminar essa dependência, que a minha felicidade está fora, que a minha felicidade está no cumprimento das expectativas, ok? Terceiro item, não menos importante, o terceiro motivo, não menos importante, a busca de aprovação e aceitação, para apagar erros do passado, mostrando assim que a sua vida não foi um erro. E aí você acaba abraçando tudo aquele lixo que a pessoa está contando, que é só um ponto de vista, e pontos de vista podem ter diferentes interpretações, ok? Então, toda essa questão, assim, de viver nessa dependência, nessa codependência, que eu só vou ser feliz se eu tiver minhas expectativas atingidas, se eu conseguir compensar meus erros, tá? Se eu conseguir me sentir seguro aonde eu estou, que são esses 3 motivos que eu trabalho hoje aqui com vocês, isso é um mar riquíssimo de absorção de coisa que não presta, que não serve para nada, que não traz nenhum bem-estar, que não traz resultado positivo para ninguém, onde um entra no buraco, os outros tudo entram, estamos tudo aqui reunido, né? Estamos reunidos, estamos atolados, mas estamos tudo reunidos no mesmo buraco, né? Farinha do mesmo saco, né? Eu estou aqui, eu sou grato por esse pertencimento, eu me sinto redimido dos meus erros, né? Ou então eu tenho essa coisa das expectativas, né? Nos relacionamentos atingidos. Então, assim, o maior erro, né, é se deixar levar por um desses 3 motivos. Às vezes até mais de um a gente é levado na mesma vida, ok? Mas a boa notícia que nós temos é EFT para transformar essa percepção de si, desintoxicar o corpo, porque o corpo ele vai se intoxicando, né? Imagina, tu conseguir desenvolver uma diabetes que tu não tem nem no teu código genético, tá? Ou tu desenvolver doenças que os médicos não detectam, né? E aí, dependendo do especialista, também não vai detectar, porque ele não estuda a interferência das emoções e das absorções dos eventos desconfortáveis de outros, a réplica, né? Essa reprodução
produzir de novo isso numa condição que nem existe, é totalmente surreal, é totalmente fora do que é se sentir bem, do que é se sentir realmente completo, do que é se sentir realmente vivendo no fluxo, ok? Então, a importância da gente chegar e fazer EFT para desprogramar esses 3 motivos, né? Então, eu me sinto inseguro. Quando a pessoa se sente inseguro, isso daria uma outra live, né? Quando eu falei sobre medos, teve uma live que eu fiz sobre diversas maneiras do medo se apresentar. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tá? Se vocês querem ver a questão da aceitação de si, dos seus erros, eu tenho uma playlist só sobre rejeição de si. Mas é para a aceitação, é que a EFT trabalha no que não está legal primeiro, né? E depois você tem condições de inserir os itens e um propósito naquele espaço criado. Então, a importância primeiro de fazer a faxina emocional. A rejeição ela gera um incrível grau de autossabotagem, uma autossabotagem permitida, alimentada e mantida por nós mesmos, né? De fazer a pessoa ficar doente fisicamente, de não ter força para nada, de sentir assim que está uma doença muito grave consumindo com o corpo dela, e ela só está no nível de rejeição e autopunição. Então, o bacana de falar desses 3 itens, e agora a gente já vai fazer a sequência de EFT, né? É que a pessoa tem todas as condições de ter uma vida melhor, mais produtiva, mais saudável, de se sentir bem, de não ter essa obrigação de cumprir expectativas, né? Porque se a gente tem expectativas dos outros, a gente também tem expectativas a nosso respeito, na nossa velocidade de mudança, no nosso nível de aperfeiçoamento, né? Que a gente trata os outros como se trata. Então, essa questão, assim, de se tratar mal, né? De ter expectativas, tudo isso precisa de uma reformulação. E eu até fiz uma postagem há pouco tempo, alguns minutos atrás, no meu Facebook, né? Quantas pessoas que têm essa expectativa de resolver o problema dos outros, quanto isso é danoso e é uma visão completamente deturpada da realidade, porque cada um tem o seu poder de escolha. E a gente não tem essa liberdade e não deve interferir nas escolhas que as pessoas fazem, inclusive na maneira que elas pensam. Elas têm direito, como nós, como cada um, a pensar como quiser. Isso não significa que a gente tem que pensar igual. Eu tenho 2 vídeos que se chamam Transenergética 1 e 2. Eu recomendo que vocês façam, que inclusive trabalhem as imagens das histórias tristes. Quando houver imagens de histórias tristes, nós estamos literalmente contaminados dessas emoções tão ruins que nós mesmos alimentamos até então, no mínimo por esses 3 motivos que eu falei aqui hoje. Então, eu quero que vocês respirem fundo, solta, e vamos fazer a prática de EFT, né? Que vai gerar um verdadeiro milagre na vida de vocês, uma verdadeira transformação, né? Uma libertação emocional, como realmente é o nome da técnica, né? Conjunto de técnicas que é a EFT. E aí, eu quero dar um oi pro pessoal que chegou depois aqui, tá? Quero dar um oi pro pessoal que chegou depois. Vamos ver se eu consigo chegar aqui no final. Tudo bem. Ai, que coisa boa, tô conseguindo. Legal. Que legal, olha quanta gente. Janine Rica Noite, Rosilene Rica Noite, Rosiane, Cláudia, Érica, Axis, Dara, Crida, Guta, Jurecê,
Lisângela, Darli, sejam todos bem-vindos, né? E agora nós vamos à prática de EFT desta noite, dessa sexta-feira, segunda quinzena de março. Nada mais, nada menos que um grande dia para a gente se reencontrar, se pertencer e se aceitar. Então, ponto de cartê. Respira fundo. Mesmo que eu tenha aceitado viver assim, mendigando amor, e por isso aceitei todo tipo de história triste que veio, em algum nível, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que, para me sentir pertencendo a um grupo, ou mesmo redimir-me dos meus erros, eu aceitei como verdade um monte de lixo. Eu escolho me dar uma chance de me aceitar com as minhas escolhas. Mesmo que, por algum tempo, eu aceitei como verdade um monte de porcaria emocional. Repliquei isso, multipliquei, só para me sentir seguro, só para me sentir fazendo parte de um grupo. Eu escolho me amar, mesmo tendo essa necessidade de pertencimento. Topo da cabeça. Eu me percebo deixando entrar em mim e multiplicando energias de histórias ruins. O sentimento sobre histórias ruins. O desconforto sobre histórias tristes. Tudo isso se alojando em mim, nos meus órgãos. Tudo isso sendo mantido por mim. Talvez por algum motivo conhecido ou desconhecido. Toda essa energia que até então me contaminou, que eu escolho soltar. Toda essa energia que eu imitei, que eu escolho deixar ir. Do meu corpo. Escolho deixar ir dos meus órgãos. Escolho deixar ir da minha pele. Escolho me permitir me pertencer. Escolho me permitir me aceitar, mesmo com os meus erros. Escolho baixar as expectativas. Não para medir por baixo, mas para ser realista. Para viver a minha realidade. Para ser o que sou. E me sentir pleno, apesar dos pontos de vista dos outros, apesar da opinião dos outros, apesar do posicionamento de vitimização da minha tribo de origem e nascimento. Eu aceito me pertencer, eu aceito estar do meu lado para o meu mais alto bem. Respira fundo e solta. Então, a nossa live fica por aqui hoje. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Compartilhe essa live para que outros possam ver e se beneficiar desses anteriores. Estão no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Então, segunda-feira tem uma nova live, 8h30 da noite, com mais um assunto eletrizante. E nos vemos por lá. Rico final de semana. Tchau.